Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Poderoso Deus, no nome santo, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, aqui estamos neste ajuntamento. Pai, estamos aqui porque cremos na sua palavra e pedimos que o Senhor venha nos falar mais uma vez, como o Senhor já nos falou hoje à tarde. Queremos ouvir a tua palavra. Abençoa nossas almas com a tua palavra, que possa haver um regozijo na alma de cada eleito. No precioso e no santo nome do Senhor Jesus Cristo é que nós pedimos e te agradecemos. Amém, meu Deus. Glória a Deus. Que o Senhor continue nos abençoando. Vamos abrir a nossa Bíblia do livro de São Marcos. Quem tem a Bíblia? São Marcos, capítulo 2. São Marcos, capítulo 2. Onde nós vamos ler uma fé em ação. Alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum e soube que estava em uma casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda os lugares junto à porta cabia, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. Fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. E ali estava sentado alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, em que assim arrazoavam entre si, disse-lhe: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e tomou logo o seu leito e saiu em presença de todos, de sorte que todos admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Pai, lemos a sua palavra e eu te peço que o Senhor me ajude, possamos ter um bom tempo em tua presença, possamos ouvir o Senhor falando conosco mais uma vez. E eu te peço, unge meus lábios, meu coração, minha mente, para que eu possa ser apenas uma testemunha e uma ferramenta nas mãos do Senhor, para benefício daqueles que hão de ser salvos. Amém, meu Deus, amém. Podemos assentar.
propósito de Deus sempre foi, sempre será beneficiar aqueles que nele crêem. Estão me ouvindo? O título do assunto nesta noite é Favor Não Merecido, baseado na mensagem à base do companheirismo. Nós vamos ver muitas coisas maravilhosas que o nosso profeta pregou, aonde o Espírito Santo tomou, usou, para benefício daqueles eleitos predestinados do nosso dia, porque na mensagem você vai ver a noiva invisível, futuro lar, me lembrei. Ele fala sobre uma noiva invisível que não estava na reunião onde ele estava pregando. E essa noiva está sentada aqui, viu? É nós aqui. Amém? Quando Jesus caía e levantava com a cruz nas costas, ele não estava olhando os críticos ali, ao lado dele. Ele estava olhando lá na frente. E estava enxergando eu e você. E ele disse: eu não posso parar. Eu tenho que prosseguir. E olhando para mim e para você lá na frente, é que ele foi até o final, Esse assunto desse paralítico é uma coisa muito tremenda, porque dá para tomar vários tipos aqui, Quem pode perdoar pecado a não ser Deus? Olha só. É uma ideia religiosa, sabe? Sim. Pedro perguntou para Jesus: quantas vezes devemos perdoar os pecados de nossos irmãos? 7 vezes? O que Jesus disse? Não somente 7, mas 7 vezes 70. Você viu como é que é? Então, existe um centro, e é onde as pessoas até se baseiam, Mas, por exemplo, o irmão Gabriel ofende alguém ali, vai pedir perdão para Deus. Vai pedir perdão aonde errou. Correto? A dívida se paga onde se deve. Porque quando você ora o Pai Nosso, quando você diz perdoa os nossos devedores, assim como nós perdoamos a quem nos ofende, Que nos ofende. Se fosse só dinheiro, é fácil pagar a dívida. Mas quando tem que voltar um caminho longo assim, cheio de curva, ir lá pedir perdão, Você viu? Então, a palavra, ela tem os seus efeitos quando ela está em alguém que está ungido. Escutem-me. Sobre a unção. Esse homem paralítico, seus amigos, porque tem que ser amigos e tem que ter fé, senão não faz isso. Você não vai sacrificar para levar um que você nem sabe se crê ou não crê. Mas aqui os seus amigos, não, pode deixar que nós vamos te levar lá. Nós vamos te levar na nossa reunião. O curador divino está lá, eu estou falando no lugar deles agora. Nós vamos te levar lá, vamos fazer um esforço para que você chegue na frente desse homem, porque a fama dele corria para Galiléia, corria para todos os lados. Tinha muita gente que falava bem dele, como tinha muitos que falavam mal dele. E quem falava mal era por falta de conhecimento, ou por inveja ou ciúme religioso. Porque muitas vezes a pessoa fala sem conhecimento de causa, Sem conhecimento. Nunca foi ouvir. Nunca parou para ouvir quem foi lá. Como é que a pessoa pode dar uma resposta e aquilo ser X? Correto? Não. Tem que ser quem foi lá, quem viu, quem ouviu, quem teve naquele culto. Porque daí a pessoa não me contaram. Não é informação de terceiro. Eu estava lá na reunião de Jesus. Eu estava lá na reunião. E eu vi. Agora vi e eu vi. Vi e ouvi. Por isso que o profeta pregou, ouvi e agora vejo. Pregou a mensagem.
E eles chegaram para entrar com um homem, mas entraram num lugar que já estava lotado. Hoje quase tem que, vamos dizer assim, como é que diz aquele pastor lá? Ele fez uma promessa na igreja dele, que quem não perdesse o culto um ano, no fim do ano, ganhava um prêmio. Misericórdia. Nós temos que vir no culto por amor à palavra, por amor a Jesus Cristo, né? Você sabe que se alguém fizesse essa proposta para mim, me ofenderia. O eleito se ofende, porque o eleito não vem visando lucros, não. Ele não vem pensando nem em recompensa. O eleito vem por amor à palavra, né? Porque ama a palavra. E eles pediram licença para entrar, mas estava muito cheio, né? Cheio de pessoas que estavam ali para se alimentar da palavra, para ser curado, para ouvir. Ninguém deixou passar. Ninguém saiu para fora atender celular na hora. Sim, eles estavam atentos ali, eles estavam com fome da palavra. E ele veio para matar a fome de quem tem fome, né? Ele veio, ele disse: eu sou o pão da vida. Todo aquele que de mim come nunca mais vai ter fome. São Mateus 5, 4 e 5, ele disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. E ele é toda a palavra. Ele é toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque quando o homem está na inspiração, está ungido, é Deus que está falando. É Deus que está falando. Como não conseguiram, um teve uma ideia. Certamente, inspirado por Deus, subam lá e arranquem o telhado. Vão arrancar o telhado. E descobriram um pedaço. Mas olharam bem onde Jesus estava pregando. Isso é fé, viu, irmão? Isso não é emoção. Isso é fé. Porque a fé age nesse sentido. Esse é um comportamento de fé numa pessoa. Que tal que largasse ele ali na frente de Jesus e Jesus dissesse: leve lá para o sacerdote orar por ele. Você vê então, eles não deixaram nada atrapalhar eles. Vamos abrir um buraco ali e vamos largar esse homem na frente de Jesus. Uma vez pregando esse assunto lá na Igreja Velha, uma irmã na congregação, lê muito Bíblia, né, que não sabe das coisas, na hora ela pensou, porque daí foi pregado sobre o assunto, mas sem ler na Bíblia. Sem ler, falado do assunto. Ela na hora pensou: mas está na Bíblia isso? E o Espírito Santo veio, mas na hora, né? Porque o Espírito Santo está ali, né? E disse assim: você, irmã, que está pensando que está na Bíblia isso? Que os homens arrancaram um pedaço do telhado para colocar um paralítico ali? Na hora foi, não sei se algum de vocês lembra desse culto, foi pá, na hora. Porque não lê Bíblia, não lê as Escrituras. Esse assunto aqui eu tenho certeza que muitos de vocês leram hoje, aqui, agora. Caso você não tem tempo, em casa. Em casa você não tem tempo, né? Tem algo que está tomando tempo de você em casa. Aí não sabe por quê? Porque não lê. Não tem conhecimento por quê? Porque não vai se aprofundar no conhecimento. E o verdadeiro conhecimento é o da palavra, né? Quando Marta começou a se preocupar em fazer uma boa refeição para Jesus, você fica na linha do Espírito, que não seria errado. Ele fez o roteiro, voltou cansado, e ele pousava ali, pernoitava ali. Mas você sabe que Maria e Marta representavam duas igrejas, uma espiritual e uma igreja intelectual. A intelectual pensou em fazer o bem. Vamos fazer um bom jantar para Jesus, uma boa comida para Jesus, porque ele viajou, ele deve estar com fome. Mas teve uma que cruzou as pernas assim e se assentou na frente de Jesus e ouvia a palavra. Conta como é que foi o culto lá, mestre. Conte quantos milagres. E fale, eu estou com fome, eu quero ouvir.
Como é que foi o culto de cura? Como é que foi aquela reunião lá? Eu quero ouvir. E Jesus falando. E Marta, tem que limpar a casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a pia não pode ficar cheia de louça, e tem que fazer comida. E esse serviço vai ter sempre, né? A dona de casa, todo dia tem louça para lavar ou não? Todo dia tem casa para limpar. E se facilitar, passa o tempo só limpando casa e cuidando da casa e não cuida da sua vida espiritual. Sim, não cuida do seu comportamento espiritual, porque não se alimenta espiritualmente. E você sabe que Marta estava assim? Pensando só nos afazeres natural. Mas ainda, segura a linha do Espírito. Além de ela não estar comendo o pão palavra, ainda foi tirar a irmã dela, queria tirar. Foi lá e disse, mestre, não se te dá por conta? Veja, eu tenho que fazer, e tenho que limpar, e tenho que ainda ir no mercado, e tenho que fazer isso, e tenho que comprar um frango lá para fazer um almoço bom para o senhor, e a minha irmã aí sem fazer nada. Será que ela estava sem fazer nada? Ela estava fazendo o melhor. E Jesus olhou para ela, sim, Maria vai ajudar ela. Foi isso? Marta, Marta, igreja moderna, igreja intelectual, igreja religiosa que fica fadigado só com coisas naturais. Mas pode olhar se não é isso. Se preocupa só com o intelectual, porque elas estavam representando ali, né? Uma com fome do pão palavra, a outra só com a preocupação natural. E ainda foi se preocupar com aquela que estava tomando banho, se arrumando para ir no culto. Você vai no culto hoje? De novo, igreja? Agora é só Jesus? Agora é só irmão Brana? Agora é só na igreja? Mas ela estava comendo o pão, palavra, alimento espiritual. E ainda vai lá e diz para Jesus chamar atenção. Você veja bem como é que é. Liga lá e diz que você vai jantar lá. Tem janta sempre, todo dia tem janta. Mas o culto, o pão, palavra, não é todo dia. Não é todo dia. E Jesus disse, Marta, você está fadigada. O que é fadigada? Com aquela agonia, porque a casa tem que estar que dá para pentear o cabelo no soalho. Claro, o capricho é muito bom, mas não pode prevalecer com o capricho espiritual, viu? Estão me ouvindo? Não, primeiro o reino de Deus, toda a sua justiça, primeiro tudo que é Deus, primeiro a palavra, primeiro a pregação, primeiro a oração, depois é limpar a casa, depois é fazer comida. Porque se você começa, mas essa casa, mas esses vidros, mas tem que lavar as cortinas, e o seu alimento espiritual é de novo a Marta fadigada. É de novo a Marta com os afazeres da vida. Você tem que tirar o teu tempo para ter companheirismo com ele, para comer a palavra, para comer o pão palavra. Sim. E Jesus chamou a atenção dela, não chamou a atenção de quem estava ali na ideia da outra, sem fazer nada. Porque Marta quis dizer, o senhor não está vendo a minha irmã aí, não está fazendo nada. E Jesus disse para ela, você vai ter todo dia esse serviço aí. Você está fadigado com essas coisas e você vai ter sempre isso aí. Mas tem uma coisa, eu não vou estar sempre aqui na tua casa. Não. E vou te dizer uma coisa, viu, Marta? Igreja religiosa. Essa Maria espiritual aqui, ela escolheu a boa parte. A melhor parte ela escolheu. E pela mente carnal, olhasse, ela não estava fazendo nada, né? Cruzou as pernas ali, sentou em cima, como você pode fazer, né? Mas olha, comendo a palavra, comendo os assuntos, ligada no Espírito. E Jesus disse, o que ela está fazendo aqui, nunca lhe será tirado. Nunca. Porque ela escolheu o quê? A melhor coisa. Ela escolheu a melhor. Oh, glória a Deus. Tem muitos tipos para nós, né, irmãos? Quanta coisa boa dá para tirar. Sim, mas então eu não tenho que limpar a casa? Tem que limpar. Mas primeiro tem que limpar o seu coração, a sua alma, o seu espírito, viu?
Mulher sábia edifica a casa. Dona de casa sábia edifica o lar. Agora, isso não é chegar lá e pregar foro, né? Só pensar no material. Edificar a casa, edificar o cônjuge, edificar a educação dos filhos, porque o pai e a mãe têm que falar a mesma linguagem, porque se o pai diz uma coisa e a mãe diz outra para criar filho, tem que os dois falar a mesma coisa. Sim, porque senão, quando fala para o pai, a mãe fala, já olha para o pai. Ou o pai fala, já corre lá para ver o que a mãe disse. Por isso que tem que falar uma só. O que foi que teu pai falou? Então vai fazer o que o teu pai falou. Captaram? É assim. Vai fazer o que teu pai disse. E depois o pai e a mãe, o que foi que você disse mesmo para o fulano fazer? Claro, eles têm que estar num acordo. Tem que estar numa linguagem única. É verdade, irmão? Porque se os dois não falar a mesma linguagem, que nem filho de perdiz, sem educação, sem carinho. Primeiro carinho, primeiro amor, e depois se precisar fustigar com vara, nem por isso morrerá. Provérbio 14, 34, mas livrará sua alma do inferno. Isso é a palavra? Você crê que é, né? Então tem um lugarzinho certo para tudo que é coisa. Agora, se deixa a criança fazer tudo o que quer, imagina quando fica adulto. Daí pode virar a casa de perna para cima e ninguém pode dizer nada. Tem que saber a hora de estar em silêncio, tem que saber a hora de ler a Bíblia, tem que saber a hora de orar para comer, se alimentar, a hora para dormir, tudo tem que ensinar. Porque a igreja é uma continuação, viu? Estão me ouvindo? É uma continuação do ensinamento, mas começa lá em casa. Só que o pai e a mãe têm que estar num acordo. Então, vamos seguir a linha aqui do assunto. E você vai ver que eles, quando começaram a arrancar o telhado, Jesus continuou pregando, ele não parou. Se você foi lendo, acompanhou lendo, né? Jesus não parou de pregar. Mas o povo, em vez de prestar atenção em Jesus, ficaram prestando atenção no quem estava arrancando o telhado. Não é assim? Basta alguém se levantar aqui e derrubar uma cadeira aqui, a atenção volta lá. E não é assim, ó. Você tem que ficar voltado na palavra. Estão me ouvindo? Claro, porque sabe por que você distrai fácil? É porque você está desligado. Porque se você está ligado, nada te tira do assunto. Sim, Maria estava tão concentrada que a conversa da irmã dela não sei nada. Deixa, você está fadigada mesmo. Essa fadiga miserável aí da vida. Mas ela estava num bom lugar, viu? E assim é o cristão aqui, ó. Quando ele está na presença de Deus, pode ver. Você viu fulano na igreja? Sabe que não vi? Você viu outra irmã? Também não vi. Você não viu? Não, é porque ele não está cuidando dos outros, ele está cuidando de si, né? Está cuidando de si. Tu também, né? Quantos vêm aqui para ver o Senhor Jesus? Diz amém. Ele está expressado em sua própria palavra. Está revelado em sua palavra. Amém? E começaram a cuidar mais dos homens que estavam arrancando o telhado do que Jesus estava falando. Sim, mas é assim, né? Se desliga fácil porque não estavam ligados. Ufa! É verdade, irmão? Quem de vocês consegue falar com dois ao mesmo tempo, prestando atenção nos dois assim? Como é que você pode falar com Jesus e com a pessoa lá do outro lado da cidade, do bairro? E, Senhor Jesus, dá licença, deixa eu atender o telefone primeiro. Vai. A linha vai ser a interferência na hora. Corta. Porque quando fala só com ele, é só com ele. Me ouviram? Quando você está falando com o Senhor Jesus Cristo, é só com ele. Só com ele. Depois fala com um parente, depois fala com um amigo. Porque quanto você mete na hora que você está ligando para Jesus? Na hora que você está com os dois joelhos no chão lá no quarto, dali um pouco,
você já vai ver quem é que está mandando mensagem ali. E já corta o assunto com Jesus e depois não continua. Você tem que primeiro falar com ele. Depois as demais coisas, né? A hora que der eu vou ver, as mensagens vão ficar gravadas. Fica ou não fica? Mas está acontecendo o contrário, né? Às vezes nem diz, dá licença, Senhor Jesus, que eu vou atender o celular. Parou bem no meio ali e foi afadigado assistir uma mensagem que não é essa. Essa é a de Jesus, viu? Essa é a de Jesus. Agora, outra, às vezes, é só para contar coisa ruim que está acontecendo. Notícia ruim. E está cheio de notícia ruim nesse mundo aí, viu? Mas tem uma boa também, viu? Ó, a notícia da hora, olha aqui, ó. Agora nós vamos olhar a repercussão que deu na mente daqueles que fizeram o buraco para soltar o homem. Sabe por quê? Eles estavam esperando a cura física do homem. Mas eu vou mostrar uma coisa para vocês, que você também deve saber disso. Que adianta a cura física se não tiver cura espiritual? Eu orei por um homem que saiu da cadeira de roda, mas nunca tirou o cigarro de trás da orelha. Quer dizer, foi libertado da paralisia? Foi, mas nunca se acertou com Deus. Claro, porque o cigarrinho só vai sair de trás da orelha a hora que se consertar com Deus. Senão não sai. Pode olhar. É verdade? E aí, se Jesus diz, tá bom, receba a tua cura aí, levanta daí, rapaz. Você, agora, de hoje em diante, você não vai mais ficar paralisado. Ele tinha entrado um pecador na reunião e ia sair um pecador ainda da reunião. É verdade ou não é? Mas Jesus olhou para ele e disse, os teus pecados estão perdoados. É a obra completa de Jesus, a obra perfeita de Jesus. Mas deu motivo para os críticos. Mas ele está precisando, não é de perdão, eles não sabiam, mas ele sabia. Porque não é por estar paralítico que não era um pecador. Quem sabe muito pior, né? Numa condição muito pior. Mas Jesus foi lá no assunto para dar um motivo para os críticos. Parece, não é? Teus pecados te são perdoados. E eles não sabiam que era Deus que estava ali. Ninguém pode perdoar pecado a não ser Deus. Mas era Deus que estava ali. Era ou não era? Eles é que não estavam vendo que as escrituras estavam ali, ó. O verbo se fez carne, tomou forma corpórea. Colossenses 2, verso 9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele estava materializado ali. Eles que não estavam vendo que Deus estava em dois pés na terra. Eles é que não viam que os milagres que ele fazia não era ele, era que estava nele. Ele disse, se vocês não podem crer nos sinais que eu faço, então, se vocês não podem crer em mim, porque vi a aparência, então vocês creem nos sinais. Porque os sinais declaram de onde eu vim. Nenhum homem pode fazer tais sinais se Deus não estiver com ele. Então os sinais declaram de onde eu vim. Creio nos sinais. E crendo nos sinais, eu creio em quem enviou ele. Porque é uma ligação, não tem como separar. Dois pés andando na praia. Jeová andando na praia. Jeová assando um peixe. Jeová comendo pão e peixe. Era ele andando ali. E eles não podiam ver. Era Jeová dizendo, porque, irmão, tem pecado que você não tem que pedir perdão para Deus. Tem que pedir aonde você deve. Agora, tem pecado que você tem que pedir a Deus. É isso? Por que tem pecado que é para a morte e tem pecado que não é para a morte? O que não é para a morte? Você vai lá e se acerta onde você ofendeu, viu? Eu vim pedir perdão para você. Irmã, eu quero te pedir perdão. Vocês se acertam entre vocês.
Isso não é para a morte. Agora, pecado que é para a morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Morte espiritual, viu? Porque quando a Bíblia diz que pecado que é para a morte espiritual. Deus não ia falar natural ali. Agora, é claro que tem gente que planta cada semeadura, que quando está colhendo, misericórdia. Porque planta na gargalhada, mas na hora de colher é no choro. Sim. Pecado que é para a morte não tem perdão. A crueldade do pecado e várias mensagens, o profeta fala. Porque a Igreja Católica diz assim, ó, confesse com o padre e peça perdão para o padre. É isso? Quer dizer que faz uma dívida e vai pagar lá no outro. Os batistas, os adventistas, eles dizem, confesse só para Jesus. O nosso profeta vem e diz, confesse aonde você deve. Pague aonde você deve a dívida. Peça perdão aonde você tem que pedir. Viu? Agora é muito fácil, faz uma dívida comigo e vai lá acertar com a Tarsila. Nem vai dar certo, né? Ela vai dizer, mas eu nem sei qual é o valor, o que vocês combinavam. Vai lá e ofende o Aristide e depois vai lá pedir perdão para Dejaneira. Tá certo assim? Os teus pecados te são perdoados. Puxa vida, é favor não merecido ouvir de Deus isso. Os teus pecados te são perdoados. E quando Deus perdoa, não é que nem eu e você perdoa, mas cada vez que enxerga está lembrando. Não é assim? Está perdoado, está bem. Mas cada vez que botou os olhos, mas você me deve. Não é assim? Você me deve. E eu ainda quero ver você pagar. Que perdão é esse? Ei, isso não é perdão, não. Isso é jogar desaforo na casa dos outros. Porque esse assunto, olha, eu vim pedir perdão para você, mas você não vale nada também. Isso é pedir perdão? O que vai pedir perdão, para começar, tem que estar humilde, né? Porque o perdão só tem efeito dependendo do espírito que a pessoa está. Eu vim pedir perdão para você, mas você também tá, você deve também, e a culpa é sua, mas eu vim pedir perdão. Não é assim não. Você não menciona razões quando você vai pedir perdão. Sabe por quê? Quero que você me perdoe de tudo que aconteceu. Se me perdoa, te perdoe. Então está perdoado? Está perdoado. Porque se você entrar por melhor, o diabo já ajuda a cavocar ali. O diabo já ajuda a cavocar. E daí aparece um monte de lixo ali. Claro, mas você também. Eu não esqueci do que você me fez. Não é assim? Eu tenho na minha agenda, tudo o que você me fez, e eu ainda quero ver você pagar. Isso não é perdão, não. Perdão é quitar uma dívida. E perdão só é perdão quando é aceito como perdão. Ouviram? Claro, porque quem vai pedir, a pessoa está preparada. Agora, quando a pessoa, sentiu um pensamento aqui, e quando a pessoa vai pedir perdão, e o outro diz, não, vá pedir perdão para Deus. Não, foi contra você que eu errei, não contra Deus. Ouviram? Agora sim, eu passo lá, não vou dizer porque eu não tenho esse espírito, né? Mas alguém passa lá na casa do irmão Felipe e regaça os olhos no carro novo dele lá e fica invejoso. Ele diz, mas eu tenho que roubar esse carro. Mas eu tenho que dar um jeito nesse carro. E já faz uma programação em cima daquilo, né? Mas não falou para ninguém. Mas quando saiu dali, deu um peso na alma dele, deu um peso na consciência, ficou amarrado, fartou aquela paz, fartou aquele sossego ali, percebeu que aquilo desvaneceu, né? Para quem que ele tem que pedir perdão? Se não falou para ninguém. Para Deus. Claro. Porque quando não falou para ninguém, você tem que voltar lá aonde. Porque quando você estava fazendo o plano, o programa, pode ser que alguém não esteja concordando, mas no andar da carroça você vai ver. Fez, não falou para ninguém. Cometeu, porque até em pensamento você comete pecado, ou não?
São Mateus 19, verso 10, 11 ali. Até em olhar uma mulher você pode cobiçar, ou não? E Jesus diz que quem olhar, pegou um dos mandamentos e ampliou. Porque lá nos 10 mandamentos era não desejar a mulher do próximo. É isso? Estão me ouvindo? Não estão cochilando ainda? Não desejar a mulher do próximo. Mas agora Jesus vem e amplia ele. O mesmo mandamento. Porém eu vos digo que qualquer que olhar para a mulher e cobiçar, em seu coração já cometeu adultério. Você viu como a coisa é mais fina do que se pensa? E às vezes nem falou nada, só olhou. Só desejou roubar o carro. Só planejou entre si. Se já cometeu adultério, pode se pecar em pensamento, pode fazer tanta coisa errada em pensamento, como em pensamento também pode pedir perdão a Deus. Não precisa falar. Já aconteceu de eu atender casos de dizer assim, ó, você vai lá no altar agora, porque daí quando a gente vai ouvir certas coisas, você discerne que lado deve entrar, né? Você vai lá no altar e peça perdão para Deus agora. Peça perdão para Deus. Porque quando não falou para terceiro, não falou para os outros, mas tem um que você não esconde dele. Vá lá no altar. Vá lá no altar e peça perdão para Deus. Sei? Captaram? Mas Deus estando ali vai te perdoar, porque você está arrependido, você quer consertar. Às vezes a coisa está bem complicada, mas para Deus tem jeito. Para Deus tem jeito. Agora a ovelha sozinha às vezes vai se enliar mais e mais e mais e mais. Mas para Deus tem jeito. Se você olhasse a condição desse homem aqui, você diria, isso aí não tem jeito, não adianta, nem vá lá. Nem vá lá porque você está podre de pecado, ainda paralítico, e Jesus nem vai olhar para você. Você acha que não tem isso hoje? Depois que você fez tudo de errado, vai querer ir lá na igreja, se tornar santinho agora? Mas Jesus disse que veio para os pecadores, né? E Jesus não veio para os que gostam de saúde, mas são para os que estão enfermos. E Jesus não veio trazer arrependimento para os anjos, mas para os pecadores, né? Para quem precisa. Amém? Teus pecados te são perdoados. Já foi um momento para criticar. E tem gente que não faz nada, mas achar defeito no que os outros fazem, acha. Pode olhar assim, não é? Se fosse eu, ia fazer assim. Seria melhor assim. O pastor deveria fazer assim. Puxa vida. Mas não faz nada, é um garganta, né? Porque às vezes fica olhando, mas não vai pôr a mão numa pedra lá. Não é verdade, né? E diz que no Brasil tem um ditado que é assim, ó, tem um trabalhando, tem 5 olhando. E dando plano, né? Dando parpite. Por que você não faz assim? De novo o barco do parpite. Por que você não vai por aqui? Por que você não vai por ali? Né? Daqui a pouco vira uma sucata velha, né? Pode olhar, se não é? E você sabe que quando você ouve, pega a linha do Espírito todos aí, quando você ouve muito parpite no fio, você não sabe nem aonde por estrada que você vai ir. Você está cheio de orientação, de conselho, mas agora qual é a vontade de Deus? Qual é a perfeita vontade de Deus? Porque o que nós temos que pedir é que seja a perfeita vontade de Deus para nós, né? Se for olhar, bom conselho, né? Bom conselho todo mundo inteiro está dando. Mas que pega o fio da meada, não. Que Deus carimba aquilo, não. Que é assim, nós temos que olhar naquilo que Deus está. E aonde Deus não está, não devemos se meter. Sim, o profeta disse para aquele homem da oficina, o homem chegou lá e quis fazer moral, porque tem esses que gostam de fazer moral, né? Viu? A hora que você quiser vir me visitar aqui, venha me visitar. Mas deixa essa tua religião lá fora. Sabe? Tirar uma casquinha do irmão Brando. E você sabe o que ele disse? Viu? Num lugar que Jesus não entra, eu também não entro. E você sabia que se nós entrar, nós arrumamos problema? Sim, nós arrumamos problema para nós, né? Depois o homem arrumou problema, matando o seu próprio filho lá, o ele mesmo, o seu filho matando ele, né? Porque desrespeitou a Deus. Num lugar que Jesus não entra, eu também não entro.
Teus pecados estão perdoados. Deus em corpo de carne perdoando. Agora vai para casa que você está perdoado. Paralítico? Não. Mas como ele conhecia o coração das pessoas, e conhecia e conhece, né? Você crê que ele conhece? Ele disse, olha, para que vocês saibam, vocês precisam saber. O que é mais fácil para Deus, hein, irmão? Olha aí, ó. O que é mais fácil? Para Deus não tem nada difícil. É verdade isso? Dizer, ó, teus pecados estão perdoados, ou dizer levanta e anda, para ele é a mesma coisa. Ou não? É a mesma coisa. Porque não tem nada que faz barreira diante de Deus. Sim, quando chega na presença de Deus, qualquer situação já desvanece. E vocês sabem que um olhar de Jesus já muda o quadro, já muda a situação. Chegou na presença de Jesus, já treme. É como uma vez eu assisti um vídeo de uma gazela, ela nem viu o predador ali, agora não me lembro se era um leopardo, o que era, ou era uma chita. Ela não viu, mas ela farejou o ar e ela já estava tremendo antes mesmo de cair na unha do animal. Porque não tem onde escapar, sabe que a morte é certa. É ou não é? Vai escapar de que jeito? Não tem como escapar. E assim é eu e você quando chega na presença de Deus. Bem assim, ó. Você se desmancha, se derrete. E quando você chega na presença de Deus, os argumentos já vai saindo, ó. A razão vai desvanecendo. Sim, você quer ver um homem muito valente? Mas hoje eu vou dizer para ele tudo que eu penso acerca dele. Hoje ele vai ouvir o que ele nunca pensou. Hoje eu quero dizer tudo o que eu penso. E a mulher dele fingindo que estava dormindo, né? Mas debaixo da coberta ela batia palma. Louvado seja o Senhor, meu marido vai no culto hoje. Vocês sabem de quem eu estou falando? Sabem? Graças a Deus, glória a Deus. Meu marido acreditou no testemunho que eu dei. Quando é um bom testemunho, né? Mas quando é uma coisa vergonheira. Agora a mulher que mente uma vez para o marido, as outras vezes que ele conta, ele já fica aí no céu. Não precisa falar mais nada, apenas um olhar declara, né? Ou vice-versa. Porque às vezes tem cada bonitão também que sabe passar a conversa nos outros, né? Daí nem a mulher acredita e nem Deus acredita. E nem o pastor acredita. Mas ela bateu assim, palma debaixo das cobertas e disse, louvado seja o Senhor. Glória a Deus, meu marido vai no culto hoje. E fez que estava até... Mas lá dentro estava incendiando. Lá dentro estava pegando fogo. E ele saiu pé por pé para não fazer barulho, sabe? Para ela não atrapalhar a fé dele. E ele muito valente, cheio de razão. Mas olha o que ele foi. Ele não foi esperar lá na rua. Eu quero esperar ele lá, ó. Foi lá, buscou um galão de lixo. Teve gente que pensou, diz, ó, mas o fulano que cobra imposto lá agora está trabalhando na prefeitura. Sabia que o irmão Branda descreve isso? É. Sabia que o homem agora lá, mas é um cobrador de imposto, agora está na prefeitura. Eu vi ele arrastando um galão de lixo. É verdade isso? Mas olha onde é que ele estava levando o galão de lixo. Debaixo da árvore. Mas um homem daquele calibre, daquele quilate, precisava trepar em árvore para esperar Jesus. Mas é que ele estava com um monte de ideias e de coisas que ele queria dizer um monte para Jesus. Tudo que ele pensava acerca de Jesus. Agora ele fez uma coisa boa, sabe? Ele disse, deixa para lá, isso aí já é falso mesmo, nem vamos escutar. Não. Já que a minha mulher falou tão bem desse pregador, ela disse que ninguém prega igual ele, imagina. Nem o nosso sacerdote não prega igual ele. E não prega mesmo, né, irmão? Ela falou muito bem dele. Ela está já quase fanática agora, olha só. Agora, foi lá, agora é só Jesus, é só o Galileu. A conversa dela, 2, 3, é se Deus quiser. Antes ela não falava isso. Agora Deus está na frente, agora Ele toma o controle de tudo.
Sim, agora ela só fala em Deus. Ela parou de me xingar com apelido, parou mesmo. Porque agora ela foi no culto de Jesus e ela ouviu uma pregação tão boa que mudou ela por dentro. E ele, para não dar o braço a torcer, porque tem homem teimoso, né? Tem ou não tem? Como tem mulher teimosa. Para não dar o braço a torcer, ele disse, pois eu não vou. Quando ela me convidar, eu não vou. Agora, quando ela não me convidar, eu vou. A teimosia até boa, né? Se arrumou, vestiu o seu Charlie para trepar numa árvore. Pense você, Gabriel, se você visse ele vindo na rua e daqui a um pouco rolando aquele galão de lixo, você ia parar. Mas o que esse homem está fazendo agora, essas horas aí, ó? De noite? Arrastando um galão de lixo de noite? Para trepar numa árvore. Porque ele era muito grande, né? Que ele não alcançava nos galhos da árvore. E com aquele galão, ele subiu no galão, alcançou lá. E foi se esconder lá. Mas a pista e o galão, o que o galão ficou fazendo ali? Você viu como, às vezes, a pessoa bola as coisas, mas não enxerga o final. Qualquer um que passasse, o caminhão da prefeitura deixou esse galão aí, tirou do lugar. Não, é que ali tinha um camarada que queria dizer um monte de coisa para Jesus, mas ele não ia poder dizer nada, sabe por quê? Porque tem hora que não é você dizer para Jesus, é você ouvir de Jesus. É isso? Você tem que ouvir de Jesus. E Jesus fez de conta, mas sabia que ele estava lá? Sabia ou não sabia? Porque quando chegou embaixo, foi conversando, e as criancinhas não estavam estourando chiclete na boca, as criancinhas não estavam dormindo no colo da mãe. É verdade. Não estavam rasgando forquilha de cabelo, mas estavam gritando hosana nas alturas, bendito é o que vem no nome do Senhor. Sim. Mas quando chega debaixo daquela igreja verde, uma denominação, uma religião, Jesus para e olha e diz, desce daí. Desce daí, sai desse sistema organizado e vem para a palavra, que a palavra está aqui debaixo te esperando. Desce daí, vem para cá, que aqui está o pão palavra para alimentar você. Irmão, desarmou ele na hora. Tomou todas as arrogâncias dele, tomou tudo, tirou tudo dele. Sabe por quê? Porque quando ele desceu, veja se ele lembrou de falar alguma coisa. Você vai posar na minha casa? Você vai lá em casa? Vou, hoje eu vou lá na tua casa. Ei, irmão, mas ele ficou tão feliz, né? E quando Jesus vem na nossa casa, acaba a discussão, acaba os problemas. Na casa que Elias chega, não falta mais azeite, nem farinha. Agora, se ele tivesse dito, é mais um pregador aqui na minha casa. Esse dia já teve o nosso sacerdote aqui. O nosso sacerdote nem caminha que nesse homem aí, ó. Sabe por que não? Ele sabia que aquele era o pão palavra, que aquele era Deus, porque quando Jesus olhou no olhar dele, se cruzaram o seu olhar, Jesus não pregou para ele, deixe de fumar, deixe de beber, deixe de fazer isso, aquilo. Não pregou. Mas ele olhou para Jesus e no coração dele já estava arrependido. O que foi que ele disse? Eu vou devolver quadruplificado 4 vezes tudo que eu tenho roubado. Jesus nem estava chamando ele de ladrão? Não estava. Jesus nem estava dizendo, você não é dizimista, você é ladrão, você nem devolve o que é meu. Não estava chamando ele. Apenas o olhar de Jesus, e você quer ver agora? Nesse olhar de Jesus, Jesus viu ele semente de Abraão. Aí os críticos já disseram, ele disse que é de Deus, mas olha aí, na casa de um pecador, um ladrão. Jesus olhou para ele e disse, vocês só estão vendo o que ele está fazendo, mas eu estou vendo a semente que ele vem. Esse aqui é filho de Abraão também. Que bom olhar como Jesus vê as coisas, né? Se você olhar como Jesus vê as coisas, irmão, você nem vai olhar errado. Porque Jesus não vê os defeitos, os erros.
Porque Ele escondeu no sangue. Ele escondeu no sangue. Teus pecados te são perdoados. Mas olha, só sair dali liberto já era uma grande vitória, né? Porque quando os pecados nossos é perdoado, a consciência não fica mais pesada, a alma não fica mais pesada. E os críticos murmuraram e ele disse, ó, eu quero que vocês saibam uma coisa. Se ele dissesse o Filho de Deus, seria mais fácil. Mas ele disse o Filho do homem, porque ele estava no ofício de Filho do homem. Ele veio, 3 ofícios, Filho do homem, Filho de Deus e Filho de Davi. No milênio, ele será filho de Davi. No milênio. O Filho do homem tem poder para perdoar pecado e tem poder também para dizer, levanta e anda. Levanta e anda. Irmão, Deus faz a obra completa. Se eu fosse olhar, dava para tomar muito tipo ainda. Na mensagem à base do companheirismo, no parágrafo 43. Agora, companheirismo é quando podemos nos reunir. Agora, quando você não pode fazer, os corvos e as pombas, eles não podem ter companheirismo um com os outros. Eles têm dietas diferentes, seus hábitos são diferentes. Vocês têm que ter companheirismo enquanto estiverem em acordo. E companheirismo é 2 no mesmo barco, no mesmo acordo. Porque a Bíblia diz, se 2 não estiverem em acordo, não anda junto. É isso? A igreja primitiva pôde esperar tudo aqueles dias porque estavam no acordo. Estavam unânimes. E Jesus disse, vocês esperem até que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Eles estavam no mesmo acordo. Porque no mesmo acordo não há divergência, irmão. Estão me ouvindo? Não, ninguém fica, espera aí, vamos puxar isso aqui, esse ali está muito lá, aqui precisa isso, tem que mudar para cá. No mesmo barco, 2 podem andar juntos se tiverem acordo. 2 casais, somente a morte os separa se estiverem no mesmo acordo, no mesmo espírito. Amém? Senão, na caminhada mais para frente, aí já, arrebenta. Sim. Agora, eles têm hábitos diferentes. E vocês sabiam que a pomba não tem fel? Ela foi feita de um material diferente, uma natureza diferente, porque ela não digere carniça. O corvo come semente e come carniça no corpo morto, mas a pomba não. Ela não tem fel. Ela só digere semente. Somente isso. Por isso que a dieta deles é diferente. Não tem como andar junto. Você não vê uma vaca morta lá e aquele banquete lá em roda lá. Pode estar os urubu lá, mas pomba não. Nem a Juriti não vai lá. Nem a Carijó não vai. Nem a Rolinho não vai lá. Porque a dieta não é a mesma. Agora, você veja que o profeta diz, eles têm hábitos diferentes. Você tem que ter companheirismo enquanto estiverem em acordo. Agora, o que faz o homem desejar ter companheirismo? O que Deus faz para nós reunir, é querer ter companheirismo um com o outro. É porque ali tem que haver algo em algum lugar para compartilhar isto. Amém? Compartilhar o culto, a atmosfera. Né? E quando você vem no Espírito, pode ver que tudo é diferente. Amém? A coisa mais boa que existe, irmão, é você estar em companheirismo com os cristãos, com o povo de Deus, porque ali você nunca vai esperar uma punhalada. Ali não. O Espírito Santo se encarrega de trazer aquele companheirismo, é um grupo conectado, é um grupo unido, é um povo unido. Sim, mas companheirismo com Deus em primeiro lugar. E Deus é a sua palavra. Você crê que é? Nos 45. Agora eu creio que assim como o homem hoje
Porque o homem, quando percebe que ele é um pecador, porque ele não vem e diz: Pai, eu sou um pecador, eu quero que tu me perdoes. Não, ele não faz isso. Ele faz a mesma coisa que Adão fez. Esconde-se nos arbustos ou em algum lugar, vê? Ele quer se manter afastado, por quê? Isto foi o que fez no princípio. Quando o irmão Brana estava falando sobre isso, escuta agora. Daí o irmão Brana disse que Adão, Deus deu a escolha dele, né, o livre-arbítrio, para redimir ou repudiar. Mas como Adão não tinha uma outra esposa ali, né, era aquela que Deus tinha dado, porque quando ela trouxe já tinha no seu ventre um filho, que era Caim, que não era filho de Adão. Epístola de João, capítulo 3, verso 12, visto que Caim era filho do maligno, não de Adão. Que era de Adão era Abel, era Sete, né? Depois você vai ver a descendência. Como ela já tinha no seu filho, Adão foi passado a perna, falar assim, foi traído. Mas você vai ver que Deus procurou por eles. E Deus sabia o que estava acontecendo. Porque Deus queria ter companheirismo com eles. E foi atrás dele. Adão, onde é que você está, Adão? Toda tarde eu vim aqui, você estava aqui, agora se escondeu? Onde é que você foi? Mas se esconder de Deus aonde, irmão? Hein? Para um minuto agora. Do diabo tem um lugar para se esconder. Tem? Mas de Deus não. Do diabo você se esconde em Cristo. Mas você não tem como se esconder de Deus. A Bíblia diz que os olhos de Deus tudo vê. Tudo vê. Se esconder o quê? Depois do serviço mal feito, agora vai ter que encarar. E as responsabilidades. Jonas, quando Deus disse, me lembrei outra coisa. Quando Deus disse para Jonas, você vai pregar lá em Nínive, porque eu tenho almas lá, você vai lá pregar. Mas só que em vez de ele ir para Nínive, olha o que ele fez. Deus manda fazer uma coisa e ele foi fazer outra. Pegou um navio que ia para Tarse. Deus não disse que era para ir para Tarse, Deus disse, vai para Nínive. E a mensagem que Deus deu para ele foi dura, viu, irmão? Chegou lá já sentenciando, só 40 dias. Ixi, 40 dias, e rua acima, rua abaixo, só 40 dias, e Deus vai destruir. E Deus vai destruir. E quando encontrava as pessoas, somente naquele dia, porque depois ele veio baixando. Cada dia que passava, ele vinha baixando um dia. Somente 40 dias e Deus vai destruir essa cidade aqui. Porque a sua malícia, o seu pecado, chegou às narinas de Deus. E Deus vai destruir. Você sabe que o assunto foi para a Secretaria de Obras, foi para a Prefeitura, e o prefeito, se você não leu, você pode ler, ele viu aquele camarada lá e entraram numa conversa lá. Escuta, eu estou ouvindo umas coisas por aí que eu nunca ouvi aqui. Essa cidade é tão boa de viver, e ainda hoje tem gente que fala isso aqui. E ela está na ruína, viu? Ainda sobreexiste porque os eleitos ainda não foram tirados, viu? A ira de Deus ainda não se acendeu nessa cidade, porque os eleitos ainda estão aí, viu? Senão a ira de Deus já tinha explodido tudo isso aí. Foi o caso de Nínive. Deus não podia tirar eles sem a mensagem lá primeiro. A mensagem aqui teve que vir primeiro. Porque Deus manda a mensagem para chamar um povo e tirar esse povo do meio de um grande povo para formar a sua noiva. Atos 16, verso 14. Deus visitou os gentios com o quê? Com uma mensagem. Para quê? Para tirar do meio deles. 78 mil pessoas parece que tem nessa cidade aí, 80. Mas Deus visitou essa cidade para tirar do meio deles um povo para o seu nome. É isso que diz Atos 16, 14. Deus visitou com a mensagem. Olha, escuta só um minuto. Vamos parar um pouquinho agora, não na pregação dele lá, mas como ele desviou para cá e desviou para lá, fez perder toda a carga do navio no mar, jogaram tudo aquilo, aquela sacaiada de comida, mantimento, por causa de um fugitivo ali dentro.
Deus disse que era para ir em Nínive, não em Tarse. Mas adiantou ele pegar o navio errado? Hã? Deus já tinha preparado um submarino para levar ele lá. Amém? E o submarino já vem e vai acompanhando aquele navio. E quando joga os sacos de trigo, de cevada, o submarino só desvia. Só desvia. Porque o submarino tinha que estar pronto, porque ia fazer uma conexão no caminho. Sim, ele ia desembarcar de um navio e entrar no outro. Um ele estava indo por cima, foi dormir no porão, mas o outro ele ia ir por baixo. É verdade? Vocês estão captando a linguagem? Irmão, enquanto ele estava no de cima, desobedecendo, fugindo, estava dormindo lá em cima dos sacos de bolsa, né? No porão lá. E o temporal, porque Deus trabalha bem certinho. Deus manda um temporal, mas sabe por quê? Para acontecer tudo que tinha que acontecer. Eu mandei você ir lá. Deus às vezes permite certas pessoas perder tudo que tem para poder obedecer. Porque senão fica ali teimando, insistindo, teimando. E que coisa, quando começa a teimar com Deus. Sim? E Deus manda um vento forte e o navio começa a entrar água. E o navio estava pesado, né? E eu tive lá no porto, lá onde eles consertam os barcos, lá em Manaus. Ele já faz com um caixão cônico, para sempre a carga mais pesada embaixo, para não tombar. Tem que ser o peso ali, que daí o peso vai manter sempre de pé. Se carrega lá em cima, já deita, né? Então tem que ser de pé. E carregaram, jogaram tudo no mar, não precisava ter aquele prejuízo, por causa de um rebelde, né? Você já viu que as pessoas chamam assim, você é um Jonas. Você é o Jonas. Você é o Jonas, fugitivo, né? Dormente. O homem fugindo da presença de Deus. Tentando fugir, né? Tentando, mas adiantou o quê? Não adiantou nada, porque Deus cercou lá na frente. Perdeu toda a carga, jogaram toda a carga no mar. Toda a cevada, trigo, né? Tudo que estava carregado, tudo no mar. Para poder salvar o navio, né? Mas de repente o capitão, olha, Deus trabalhando. Discerniu, não, mas espera aí, nós nunca tivemos um vendaval desse, nós nunca tivemos esse problema aí, será que não tem alguém aqui que está contra seu Deus? Já era Deus trabalhando. Não temos alguém aqui que está fugindo de Deus? Não temos alguém aqui que está fugindo do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo? Não temos alguém aqui que está fugindo da ceia? Não? Deus permite, Deus cruza o caminho para poder parar, senão não para. E Deus disse, não, você vai lá, eu te mandei, foi lá. Como é que você vai e compra passagem para ir para outro lugar? Adiantou? Com a mesma passagem, só fez conexão. Eu me lembro nos aviões, quando a gente desce, né? Sai de um para pegar outro, mas não precisa trocar de passagem. Mesmo, só faz a conexão, né? Troca só de avião. E aí, agora... Enquanto estava no primeiro, uma regalia. Cama boa, dia de culto não tinha mais, o dinheiro estava bom para viver. Sim, pode olhar. Estava tranquilo, tinha recurso, tinha de tudo. Mas não sabia que bem ali na frente ia ter que parar. E, irmão, e tem uma hora que tem que parar, viu? Porque quando Deus diz, para, meu irmão, não adianta tentar fugir. Não adianta tentar fugir. Joga tudo para o mar. Aí o capitão começa a jogar sorte. Vem cá, é você que está fugindo do teu Deus? Não, não é você, não é você, não é você. Jogaram sorte, não caiu em ninguém. Se você já leu ali, você sabe. Não caiu em ninguém. Mas espera aí, então o que está acontecendo aqui? Tem uma coisa que está errada em algum lugar aqui. Já perdimos toda a carga. O que está acontecendo? De repente, um dos comandantes ali que trabalhava, espera um pouquinho, se eu não me engano, tem um homem que embarcou aqui e foi lá para o porão. Não adianta se esconder, né? Se eu não me engano, tem um homem aqui que está nesse navio. Mas aonde? Foram procurar por tudo. Desce lá embaixo, fugitivo roncando, lá dormindo.
Desperta, dormente. O que você está fazendo na vida espiritual? Você não está chegando a hora que estamos vivendo? Você não está vendo a mensagem da hora? A mensagem está sacudindo o mundo agora. Está chamando os eleitos para tomar posição na palavra. Desperta, levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Levanta-te. Quem sabe, irmão, ele disse, ai, não adiantou. Quando ia subindo os degraus da escada, já começou, diz, agora arrumei, porque não adianta, irmão, tem uma hora que o culpado tem que aparecer, né? Pode ir de blando, mas de repente tem que parar, Foram lá, da onde que você é? Quem é você? Eu sou hebreu. Mas o que você está fazendo aqui? Onde é que você vai? Eu vou para... Daí gaguejou, você já sabe, né? Para onde que você vai? A minha passagem é para ir para Nínive, mas eu estou indo para Tarse. Então vamos jogar sorte aqui, vamos ver. Não, nem precisa jogar sorte, porque tudo que vocês já jogaram no mar é por minha culpa. Mas já tem um outro navio me esperando ali, só que é o seguinte, vocês vão ter que levar minhas malas. Se tão somente vocês me jogarem ali para o outro navio, vai parar o temporal, vai parar de sacudir. Não, nós não podemos, o sangue desse homem de repente fica na nossa mão. Você sabe que o comandante teve temor de jogar ele no mar? Ele ficou com medo, disse, não, o sangue dele vai ficar na nossa mão, não vamos fazer isso não. Não podemos jogar esse homem no mar. Não podemos? Não, se vocês me jogar, vocês vão ter paz. Quando jogaram, só passou de um navio para outro, né? Fez conexão no caminho mesmo. Fez uma conexão ali, embarcou. No primeiro estava dormindo, o segundo foi orar daí. Pode olhar se não é, né? Primeiro é mordonismo, comodismo, está tudo fácil, né? Até que Deus permite o problema chegar ali para... vai orar, não dormir, vai orar agora. E você sabe que antes ele não orou quando estava tudo bem. Como que daí depois achou de orar? E orou tanto que chegou a dizer, mas aqui onde eu estou agora, esse submarino aqui, eu estou no inferno agora. Como é que daí é sobre orar? Sim, aí ele viu a situação. Agora, o submarino ali também, eu vou te falar, irmão, tinha até restos mortais de leão marinho, de foca. Mas também tinha um tubo de oxigênio dentro dele, porque o pregador não podia desfalecer no caminho. E se faltar o oxigênio, desfalece, né? O oxigênio que segura. Então já tinha uma garrafa de oxigênio ali, que se você se apurar, põe ali no nariz e você vai até lá. Irmão, o lugar não era muito grande que dava para dormir, mas para se ajoelhar dava. Vocês estão olhando lá? Estão olhando? Se ajoelhou ali. Como que daí a oração foi de verdade, né? No primeiro nem orar. Bom, quando a vida está muito fácil, você cuida, viu? Você cuida porque o perigo já está vindo atrás. Sim, você fica alerta assim, ó. Irmão, no segundo, parece que mais 2 dias, uma coisa assim, para chegar até lá em Nínive. Não foi muito fácil, não. Chegou lá com o cabelo cheio de vaselina, penteado, a careca dele alumiava de tanta vaselina que passou. Irmão, saiu com o couro todo churingado, a roupa tudo churingada. Porque o calor dentro do segundo navio era muito, sabe? Mas uma coisa, o submarino só podia devolver ele lá na praia. Vocês sabem por quê? Porque esse submarino era o Deus deles lá. Lá na praça, você lê a Bíblia, você vai ver. Tinha um submarino desse enorme. Tinha uma baleia lá desenhada lá na praça. Enorme, porque quem vai em Três Etilhas, você vai lá que tem uma vaca desenhada na praça lá. Quem já foi lá sabe. É isso? É uma vaca lá. Cada lugar eles têm um Deus, né? E lá o Deus
daquele povo lá era a baleia. Mas você sabe por quê? Por causa da força, o rompante, a autoridade, é o maior predador do mar, é isso? É o maior. E eles tinham um Deus, fizeram a baleia um Deus. Porque se viesse um tubarão devolver ele lá, não ia ser aceito. Porque quem estava lavando as redes, você veja como Deus trabalha. Já pensaram Jonas chegar num jeguezinho lá, num jumentinho? Eles iam apedrejar ele. Mas como a baleia era o Deus deles, então Deus usou essa baleia para levar o seu profeta lá. Sim, profeta Jonas, a Bíblia diz. Então era, mesmo lá dentro do ventre da baleia, era um profeta. Deus usou para levar lá. E os pescadores lavando as redes. De repente vira aquela enorme onda aparecer. Quando apareceu aquela onda, abriram o porta-bagagem, sai um homem lá de pastinha na mão. E sai dizendo, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Irmão. O testemunho dos pescadores foi o que valeu lá na prefeitura. Sabia? Porque o prefeito fez uma reunião lá e disse, quem é esse maluco que está aí, ó? O que esse maluco está fazendo todo dia para cima e para baixo e só rogando praga para nós aqui, ó? Só desejando o nosso mal. Ele está falando que só temos 35 dias de vida e isso aqui vai virar em cinza. Não é possível. Não, mas, espera aí. Tem uns pescadores lá, buscando recurso em Deus, favor de Deus. Agora você vai ver, favor não merecido o que é. Irmão, quem é? Você conhece fulano? Vai lá buscar ele. Conhece o outro? Conheço. Ele é pescador, eles vivem no mar lá com rede. Vai lá buscar, traz isso aqui. Agora vocês me falem, me contem. O prefeito agora. Porque a ordem sempre tem que vir de cima para baixo. É assim? Não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Vocês me falem agora. O que vocês viram mesmo? Não, o nosso Deus. Olha agora. Irmão, por isso que a coisa tem que ser certa como as coisas é. O nosso Deus foi que trouxe esse pregador aí, ó. O nosso Deus era a baleia. O nosso Deus foi que trouxe esse profeta aí. E como o prefeito sabia, pois a prefeitura estava próximo à praça, né? Com aquele nome daquele peixe ali, chamado baleia, o prefeito sabia que o Deus deles era a baleia. Mas o testemunho dos pescadores, o nosso Deus trouxe esse pregador aí. Então não vamos rejeitar. Vamos escutar o que ele está dizendo. Até que terminou a reunião, já fazia 25 dias. E a mensagem corria numa rua e descia na outra. E a mensagem era sentenciando juízo só, viu gente? Só juízo. O prefeito disse, vamos se vestir de saco e vamos se ungir com cinza, vamos se humilhar, vamos se arrepender, porque se o nosso Deus trouxe esse homem, nós temos que se arrepender. Nosso Deus é a baleia. E a Bíblia diz que Deus disse para o profeta, para o pregador, você não está vendo que até o prefeito se humilha? Você não está vendo que até os maiorais lá estão se humilhando? Olha lá, ó. Andava com cinza na cabeça, cabeça baixa, vestido de saco. Claro, quando você se humilha, Deus olha para você. Salmo 6, Davi se humilhou, Deus ouviu a sua oração. Sim, quando nós se humilha, Deus ouve a nossa oração. Mas Isaías 59, a vossa incredulidade, o vosso pecado é que faz divisão entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Olha, para que não vos ouça. E decretaram um jejum e se humilharam todos. E você sabe que Deus poupou aquela cidade? Por isso que Jesus disse lá na sua pregação, pois eu digo para vocês que Sodoma e Gomorra, se tivesse visto os sinais, Nínive tivesse visto os sinais, Nínive se arrependeu, Sodoma e Gomorra nunca se arrependeu. É verdade ou não é? Cafarnaum nunca se arrependeu. E Jesus disse, ai de ti, Cafarnaum. E eu vou te falar, eu estive lá em Cafarnaum, só tem restos mortais lá, irmão.
Lembrar de uma cidade poderosa que era e agora só tem ruínas lá. Por quê? Quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha ajunta seus pintainhos, mas tu não quiseste. Jaz a porta a tua ruína, a tua desgraça, e foi destruída. Sim? E agora não está de novo a sentença para ti, Los Angeles, que se chama Cidade dos Anjos? Jaz a tua sentença, a sua ruína. Mensagem 5, identificação definida. Debaixo de ti jaz como um favo de mel. Para quem já viu um favo de mel, né? E jaz a tua ruína. Assim diz o Senhor, tu irás para o fundo do mar. E você acha que isso vai falhar? Os cientistas já descobriram vários olheiros de água lá no meio da cidade, foram pegar água salgada, porque o mar já está tudo por baixo lá. Sim, água salgada. Água doce não vem de lá, é o mar que já cavocou tudo embaixo. E só não foi ainda, sabe por quê? Porque Deus está esperando a hora certa. A hora certa. Mas também, como as duas torres, dia 11 de setembro, às 11 horas, do 2011, foi rápido para descer, né? Los Angeles, vai ser rápido também. Sim, vai ser rápido. Não vai demorar. Ah, Los Angeles está afundando, está afundando. Que nem o Titanic, levou 2 horas e 45 minutos para afundar. Não, aquilo, ó. Porque a sentença já está sentenciado. Claro. Eu ainda quero ler aqui, ó, isto aqui, ó. No 46 diz assim: agora eu penso que Eva era a mulher mais linda que já houve na face da terra. E eu desejo ver ela e Adão vindo pelo paraíso de Deus juntos, apenas para ver como a nossa mãe da terra se parecia. Mãe da terra, desse corpo aí, ó. Porque ela era a mãe natural. Mãe desse, através dessa matéria. Ela era muito bonita, sem dúvida. E Adão era uma espécie de homem masculino em todos os aspectos. Ela era feminina em todos os aspectos. Você crê nisso? Amém. Hoje está pervertido o espírito, né? Vamos ficar de pé? Está pervertido o espírito, porque você vê muitos que se dizem masculino, mas com espírito feminino. Como você vê muitas femininas com espírito masculino. Veja o comportamento, como elas agem, as vestes, tudo. É verdade, sim. E o que está pervertido é o espírito nas pessoas. É verdade? E, irmão, se fosse pegar e bater firme dentro desse assunto aqui, ó, Abraão e Sara tinham que dar uma passada por aí de novo, para fazer uma faxina. Aham. Vamos orar. Declina a sua fronte, enquanto o irmão Gabriel sola ali. Eu amo. Feche teus olhos. Pai Santo, no nome poderoso, no nome santo, Senhor Jesus Cristo, te agradecemos. Nós não merecemos nada. Isto é favor não merecido, Pai. Te agradecemos pela oportunidade, porque aquele homem também não merecia, mas a fé que ele teve, seus amigos tiveram, levaram ele à presença do Senhor. E tudo aconteceu porque tinha uma fé pulsando nos corações. O Senhor está olhando para esta fé do super sentido, o sexto sentido, uma fé revelada. Pai, nós te agradecemos, sim, por tudo que o Senhor tem falado conosco, por tudo que o Senhor tem nos advertido, nos mostrado, pois a mensagem do Senhor tem vindo primeiro com graça, favor não merecido, e depois será com juízo quando for rejeitada. Pai, nos ajude e tenha misericórdia de todos nós, no santo e precioso nome, Senhor Jesus Cristo. Pois nós pedimos, Pai, tenha misericórdia de nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar Eu Amo. Eu amo, eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou
Cante. Abra teu coração. Feche teus olhos. Canta no Espírito. Porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. Mais uma vez. Eu amo, porque Ele primeiro me e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. Pai Santo, nós te agradecemos, meu Deus. Sim, te agradecemos, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor pagou o preço por nós ali na cruz do Calvário. Oh, que dia sangrento! Aquele dia quando o mundo todo estava a culpa sobre o Senhor. E o Senhor assumiu a culpa de cada pecador, para que no dia do Pentecoste a inocência do Senhor passasse para a igreja. Oh, nós te agradecemos, Pai. Não somos merecedores de nada, mas é favor não merecido. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por este companheirismo em volta de Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque podemos estar unidos em torno da palavra. E o Senhor diz que aonde tivesse o corpo revelado, ali se ajuntariam as águias. E nós te agradecemos, Pai, por Tua bondade, por Teu amor, por tudo que o Senhor tem feito e por nos permitir estar aqui mais uma vez. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado no nome do Senhor Jesus Cristo, pois nós te agradecemos, embora não merecemos nada, mas por Tua graça, favor não merecido, é que nós estamos aqui. Amém, meu Deus. Amém, Senhor. Graças a Deus.